Bem-vindos a mais um passo a passo aqui no meu canal Yula Capel. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho. Hoje eu vou ensinar você a fazer esse bojo aqui que é simplesmente perfeito e ótimo para quem está iniciando no crochê. Para fazer esse passo a passo aqui, eu vou utilizar o fio Bela da Pinguim e para trabalhar esse fio eu vou usar a agulha 3 milímetros. Primeiro eu inicio pelo nozinho. E depois eu vou fazer 2 correntinhas. Na segunda correntinha aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos. Vou erguer uma correntinha, viro o trabalho e vou trabalhar um aumento. No próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo normal e no último ponto, um aumento. Faço uma correntinha, viro o trabalho e vou trabalhar somente pontos baixos normais. Ergo uma correntinha, viro o trabalho e vou trabalhar um aumento no começo, pontos baixos normais e no último ponto, outro aumento. Vou erguer uma correntinha, virar o trabalho de novo e trabalhar mais uma carreira de pontos baixos normais. E assim tá ficando um triângulozinho. E esse é o esquema bem simples desse começo desse bojo. Uma carreira tem aumento no começo e no final, e a outra carreira não tem nenhum aumento. São trabalhados só pontos baixos simples. E para todos os tamanhos, o começo vai ser sempre igual. A única coisa que vai ser diferente de tamanho para tamanho é a quantidade de carreiras e aumentos. O tamanho que eu estou trabalhando aqui é o M, então eu vou fazer aumentos até chegar a 17 pontos baixos. E esses tamanhos aqui são essas quantidades de pontos baixos que vocês têm que ter. Para o tamanho P, 15 pontos baixos, para o tamanho M, 17, para o tamanho G, 19 pontos baixos. Se você precisar de um tamanho maior, faça mais aumentos. Essa carreira aqui eu tenho 15 pontos baixos, trabalhei sem aumentos. A próxima carreira eu vou trabalhar com aumento no começo e no final, para obter então os 17 pontos baixos. Fiz a minha última carreira com aumentos, são 17 pontos baixos. Agora eu vou trabalhar 8 carreiras sem nenhum aumento. Independente do tamanho que você estiver fazendo, vão ser 8 carreiras também. Vou seguir trabalhando as minhas 8 carreiras e logo mostro para vocês o passo seguinte.
Terminei as 8 carreiras, agora eu vou iniciar as diminuições. Ergo uma correntinha, viro o trabalho, vou pular esse primeiro pontinho e no segundo eu faço um ponto baixo. E vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. E no final, eu pulo um ponto e faço um ponto baixo. E as diminuições vão ser feitas da mesma maneira, intercalando as carreiras. Uma carreira com diminuição no começo e no final, e a carreira seguinte trabalhando pontos baixos normais. E nós vamos seguir assim até chegar a 5 pontos baixos. Bom, aqui o último ponto, ergo uma correntinha, pulo o primeiro ponto, no segundo eu faço um ponto baixo e vou fazer o mesmo esquema que eu acabei de mostrar para vocês. Eu vou fazendo aqui as minhas carreiras até chegar a 5 pontos baixos e logo eu mostro para vocês como fazer o finalzinho desse pedaço do nosso bojo perfeito. Me restaram 5 pontos baixos. Agora eu vou fazer uma correntinha, viro o trabalho, vou pular 2 pontos baixos. No terceiro eu faço um ponto e não fecho. Vou pular um ponto e no último eu vou fazer um ponto baixo, só então fechar. E faço uma correntinha para virar. E é assim que está a aparência dessa primeira parte do bojo. Agora nós vamos trabalhar pontos baixos em toda a volta. Nós vamos fazer um ponto baixo para cada carreira. Então, aqui eu faço um ponto baixo, aqui eu tenho uma carreira, faço outro ponto baixo. Aqui eu pego nas duas alcinhas do ponto e vou seguindo trabalhando um ponto baixo para cada carreira. E assim eu fiz 2 carreiras de pontos baixos. Aqui eu estou finalizando a minha segunda carreira de pontos baixos. Vou fazer o meu último ponto e fechar com um ponto baixíssimo esta carreira. Agora eu vou trabalhar essa parte de cima aqui do bojo. E para fazer essa parte, você só precisa marcar essa pontinha aqui do começo e do final, tá? Para não se perder no tamanho da peça que você está fazendo. Vamos trabalhar 12 carreiras ao todo, contando com essas 2 carreiras de pontos baixos que nós já temos aqui ao redor dessa pecinha aqui. Vamos marcar essas 2 pontas, que é o início e o final, para poder nos basearmos nas diminuições. Então, eu vou pular esse primeiro ponto e no segundo ponto eu vou fazer um ponto baixo. Aqui para mim, no tamanho M, vão ser 35 pontos baixos ao todo. Talvez para você dê um pouco diferente, mas no total vão ser 12 carreiras. Aqui no final, do mesmo jeito que no começo, eu vou pular um ponto e fazer um ponto baixo. Ó, assim, pontinha com pontinha, tudo certinho.
Vou seguir com a próxima carreira sem nenhuma diminuição. Aqui também eu vou intercalando, uma carreira eu faço com diminuição, outra carreira sem diminuição. O legal desse bojo é que ele tem esses pontos baixos aqui em toda a volta, que vai dar a sustentação da peça. E agora eu vou ir diminuindo, intercalando, até chegar às minhas 12 carreiras, o que vai dar no final 27 pontos baixos. Vou fazendo e logo vou mostrar para vocês o resultado final desse bojo. Olha só que lindo que fica esse bojo. Agora eu vou fazer o acabamento, que é pontos baixos em toda essa volta aqui. Vou erguer uma correntinha e trabalhar um ponto baixo para cada carreira da mesma maneira que eu fiz anteriormente. E é assim o acabamento, super simples. Esse é o resultado final do bojo. Ele fica assim super firmezinho, porque é trabalhado em pontos baixos. Eu gostei muito de trabalhar esse bojo, porque ele é simplesinho. Ele é super rápido de fazer e fica super firme, como vocês podem ver. Eu trabalhei ele numa outra peça, que é este top aqui, que eu fiz para uma cliente. Esse aqui eu trabalhei com fio duplo, eu utilizei o fio Anne e o fio Camila para fazer ele, para ter esse efeito aqui. E o outro top que eu fiz, eu utilizei o fio Charme e o fio Anne. Eu usei o fio Charme no corpo da peça e o fio Anne para dar um caimento, eu utilizei na manga. E eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. E não esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar o seu joinha e compartilhar com quem você sabe que vai gostar de aprender a fazer este bojo maravilhoso.